Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu brainstorm do Café com Oftalmo. Aqui no Glaucoma Academy, você vai poder aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma para cuidar ainda melhor dos seus pacientes. Hoje eu vou conversar com vocês sobre quais são os sinais de alerta de que você deve baixar o alvo terapêutico do seu paciente com glaucoma. Então, quando que você deve estabelecer um alvo mais rigoroso para o seu paciente? E o alvo terapêutico eu percebo que é uma dificuldade muito comum que os oftalmologistas têm, que é a individualização do alvo terapêutico. A gente não pode ter número mágico de pressão ocular na cabeça e falar, eu quero para todos os meus pacientes pio de 16, ou então eu quero para todos os meus pacientes pio de 12. Não tem número mágico. O alvo terapêutico ele é muito individual de cada doente e eu percebo que uma das grandes dificuldades dos oftalmologistas é justamente identificar para cada caso qual deve ser o seu alvo terapêutico e quem são os pacientes que você precisa de um controle mais rigoroso e uma redução desse alvo terapêutico. Um terço dos pacientes que ficam cegos por glaucoma, eles ficam cegos tratando. Então, esses pacientes, eles tiveram um diagnóstico de glaucoma na hora certa, foi iniciado o tratamento e mesmo assim esse paciente perdeu visão porque o tratamento que foi feito não foi suficiente para o controle da doença. Ou seja, o oftalmo que acompanhou aquele caso estabeleceu um alvo terapêutico insuficiente para aquele controle. Isso leva um terço dos nossos pacientes à cegueira, então a gente precisa ter mais atenção com alvo terapêutico. Eu vou falar aqui de 3 ajustes que a gente precisa fazer para que a gente chegue num alvo terapêutico ideal para esse paciente. Inicialmente, quando a gente dá um diagnóstico de glaucoma, o nosso objetivo inicial de tratamento é uma redução de 20 a 25% da pressão intraocular basal daquele paciente. Mas já nesse primeiro cálculo, a gente já precisa ter um pouquinho de bom senso e fazer o primeiro ajuste, que é em função do estágio da doença. Como assim? Vamos começar o tratamento com uma redução de 20% de pressão intraocular. Vamos supor que a pressão basal desse paciente era de 40 milímetros de mercúrio. Reduzir em 20% essa pressão significa atingir um alvo de 32 milímetros de mercúrio. É óbvio que isso não vai ser suficiente para controle de nenhum glaucoma. Então, essa continha de 20 a 25% de redução, ela precisa resultar em alguns números que a gente usa como um guia inicial de acordo com o estágio de doença. Então, a gente espera que para um paciente com um glaucoma inicial, essa redução de 20% resulte em algo em torno de 16 a 18 milímetros de mercúrio. Então, uma pressão de até 18 milímetros de mercúrio como resultado dessa continha. Num paciente com glaucoma inicial, geralmente isso costuma ser suficiente para controle. Agora, se esse glaucoma já foi diagnosticado em estágio moderado, a gente vai ser um pouquinho mais exigente. E a gente vai esperar que o resultado dessa continha de tirar 20% resulte em algo em torno de 14 a 16 de pressão intraocular. E se esse paciente tem um glaucoma avançado, a gente vai esperar que isso resulte num valor próximo de 10. Então, se você fez essa continha de tirar 20% e não chegou num número assim, você já vai fazer um primeiro ajuste em função do estágio de doença desse paciente. Um segundo ajuste que a gente vai fazer desse alvo é em função dos fatores de risco que esse paciente tem para cegueira. Toma cuidado, porque uma coisa é fatores de risco para ter glaucoma. Outra coisa é fatores de risco para que um paciente com glaucoma fique cego.
tá? Então, cuidado para não confundir as duas coisas. E o que eu vou falar agora é dessa segunda situação. Fatores de risco para cegueira em um paciente com glaucoma. Eu chamo esses fatores de regra dos 7. Esses 7 não são os únicos, mas eles são os fatores de risco mais importantes para a cegueira e eles você tem que saber de cabeça. Então, esses 7 tem que estar colado no cérebro para você buscar em todos os pacientes. Então, quais são esses 7 fatores de risco que você tem que pesquisar em todos os seus pacientes? Primeiro, ter um diagnóstico de glaucoma já em estágio avançado. Se esse paciente já descobriu o glaucoma em estágio avançado, isso é um fator de risco a mais. Paquimetria fina, histórico familiar de cegueira pelo glaucoma, raça negra. Se esse paciente tem uma forma particularmente agressiva de glaucoma, então um glaucoma de ângulo fechado, um glaucoma neovascular. Se esse paciente tem uma comorbidade cardiovascular, se ele é hipertenso, diabético, dislipidêmico, já infartou, ele tem maior risco de cegueira. E, por último, se esse paciente tem uma comorbidade oftalmológica, se esse paciente é olho único, se ele tem uma retinopatia diabética, uma cicatriz de cororetinite, esse é um caso que precisa de um alvo mais rigoroso também. Então, o segundo ajuste que você vai fazer é olhar ponto a ponto desses 7 fatores de risco para cegueira e ver quais os seus pacientes têm. E aí, quanto mais fatores de risco para cegueira o seu paciente tem, mais você vai jogar para baixo o seu alvo terapêutico. Então, se você tem 2 pacientes com glaucoma inicial, mas um deles é negro, já infartou, a mãe é cega por glaucoma, ele tem um glaucoma de ângulo fechado, esse paciente tem muito mais fatores de risco para cegueira, então ele não pode ter o mesmo alvo terapêutico do que os seus outros glaucomas iniciais. Então, o primeiro ajuste que a gente fez foi em função de estágio de doença. O segundo ajuste que a gente fez foi em função dos riscos, dos fatores de risco para cegueira. Esses 2 ajustes você vai fazer já no momento inicial de estabelecer o primeiro alvo terapêutico do seu doente, quando você vai começar a tratar, ou então quando ele chegou para você já tratando e você quer saber se esse tratamento está adequado, você já vai logo de cara fazer esses 2 primeiros ajustes. Mas a gente tem ainda um terceiro ajuste de alvo terapêutico, que é em função do acompanhamento de longo prazo desse paciente e de estabilidade dos exames. Nessa questão de individualização do alvo terapêutico, a gente tenta o máximo possível acertar de primeira através desses 2 primeiros ajustes, mas nem sempre acontece. Às vezes a gente avalia um paciente, ele tem um glaucoma inicial, ele não tinha fatores de risco importantes para cegueira, você estabelece um alvo mais flexível, mas quando você vai ver os exames pioraram. Então, a gente não pode estabelecer um alvo inicial, cruzar o braço e ficar só medindo pressão desse paciente. A gente tem que ver nos exames o resultado desse nosso alvo terapêutico em estabilidade. Então, um alvo terapêutico bem calculado, o paciente vai ter OCT estável, retinografia estável, campo visual estável. Se esse paciente tem sinais de progressão de doença, ou você errou o alvo terapêutico e aí a gente ajusta para mais baixo. Ou então, talvez uma outra coisa, a outra hipótese que você deva pensar antes de já mudar logo de cara o seu alvo, procura verificar como está a adesão terapêutica. De repente, na consulta, esse paciente está no alvo terapêutico, mas ele só pinga o colírio na semana que vai na consulta. Ou então, ele pode estar tendo flutuações. De repente, na consulta, ele está no alvo terapêutico e de madrugada ele está tendo um pico de pressão. Então, se você estava no seu alvo inicial e esse exame piorou, ou você vai ajustar o seu alvo mais para baixo,
Ou você vai verificar se está acontecendo alguma coisa e, na verdade, não está no alvo na maioria do tempo. Então, talvez esse é um paciente que seja muito interessante fazer um teste de sobrecarga hídrica. Eu sei que muitos oftalmologistas indicam teste de sobrecarga hídrica para todos os seus pacientes. Ok, eu não indico para todo mundo, eu indico para casos selecionados, mas num caso em que o paciente está no alvo terapêutico que você calculou e o exame piora, esse é um caso em que eu considero essencial a gente fazer um teste de sobrecarga hídrica. Ou então a gente ter uma conversa muito sincera com esse paciente sobre adesão terapêutica e como que vem sendo o uso dos colírios no dia a dia. Agora, se você faz um teste de sobrecarga hídrica e não tem pico, se esse paciente está realmente com uma adesão terapêutica legal, ele usa o colírio certinho, isso é sinal de que a gente subestimou essa doença e realmente às vezes a gente não tem como saber antes. E aí o que você vai fazer? Você vai revisitar esse alvo terapêutico. Então, se você estava com um alvo terapêutico de 18 e o exame piorou, você repete o exame, confirma que piorou. Esse paciente não tem pico, ele realmente estava no alvo e ele piorou, aí a gente reduz esse alvo. Então, vamos de repente colocar um alvo de 14 para esse paciente que progrediu, e aí você vai começar todo esse trabalho do zero, porque agora aquele exame que progrediu é o seu novo basal, você reduziu o seu alvo e você vai acompanhar com os exames para você ver se você parou aquela progressão ou se ele continua progredindo. Se ele continua progredindo, baixa mais ainda esse alvo. Tá? Então é importante vocês entenderem que o alvo terapêutico ele é dinâmico. Você não dá um alvo terapêutico para um paciente e ele segue o resto da vida com aquele alvo terapêutico. A gente precisa fazer ajustes do alvo de acordo com os exames para a gente manter esses pacientes bem controlados. Então, alvo terapêutico bem calculado é essencial para o sucesso de controle do glaucoma, mas tenha em mente que além de fazer um bom cálculo inicial, você vai precisar ajustar esse alvo terapêutico. Então, 3 ajustes. Ajuste inicial por estágio de doença, um segundo ajuste que também é inicial através dos fatores de risco para cegueira e um terceiro ajuste de longo prazo e que é um trabalho contínuo de verificar a estabilidade dos exames e adequar o alvo terapêutico aos sinais de progressão de doença. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E se você acha que está na hora de aprofundar os seus conhecimentos sobre o glaucoma, você tem a opção de entrar para o meu curso online, que é o Glaucoma do Básico à Prática. E aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link onde você pode ter mais informações. E até semana que vem, porque toda semana tem vídeo aqui para te ajudar a aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma.